No ano de 2020, o Real Madrid, gerido pelo ídolo Zidane, teve uma média de faixa etária curiosa entre os jogadores. Ela era de 30 anos e 6 meses, ou seja, a média mais velha da história do clube. Eles foram vitoriosos, mas é fato que mudanças eram necessárias. Os merengues já foram os imperadores do mercado de transferências. Afinal, eles contratavam os melhores jogadores pelos maiores preços. Mas com o aumento de clubes no futebol e o crescimento do poder aquisitivo da Premier League, o time espanhol precisou alterar sua tomada de ação. Então, com uma nova estratégia, eles optaram por uma ação bem radical que poderia ou não dar frutos. Crack, você está em um bate-bola com o guru do esporte e hoje você vai entender como o Real Madrid mudou todo o mercado de transferência. Mas fica a dúvida, para o bem ou para o mal? Na era moderna do futebol, o período mais bombástico do Real Madrid foi os Galácticos. El sexto de Ronaldo! Que foi uma iniciativa do presidente Florentino Pérez, que buscou aumentar ainda mais seu potencial de lucro enquanto quebrava os ideais conservadores do mercado futebolístico da época. Ou seja, ele foi Nick Fury e os Galácticos os Vingadores. Called the Avengers Initiative. Na época, o plano do verão do clube a cada ano era contratar o jogador de maior destaque do mundo. Essa foi a forma que os Los Blancos da Espanha usaram para conseguir assinar alguns dos jogadores mais valiosos da história. Para se ter uma ideia, o recorde mundial de transferências foi superado durante 16 anos consecutivos. E naquela época, o time realmente sentou no topo do mercado de compra e venda de jogadores. Então, no começo dos anos 2000, Pérez trouxe Luís Figo e novamente quebrou o recorde mundial de transferências pelo valor de 37 milhões de euros. No ano seguinte, o figurão da vez foi Zinedine Zidane, que ingressou por um pouco mais de 46 milhões de euros. Nos anos seguintes, outras lendas apareceram, como Fenômeno em 2003, Beckham em 2003 e por aí em diante. No decorrer dos próximos 6 anos e depois de várias outras contratações de alto valor, o ano de 2009 marcou a entrada de Kaká por 80 milhões de euros e de CR7, que veio pelo mesmo valor. Mas o ano de 2013 marcou outra grande aquisição depois de 4 anos nem tão chamativos. O jogador do ano foi Gareth Bale, que foi adquirido por 86 milhões. Após ele, temos nomes como James Rodrigues, Toni Kroos, Modric, Di Maria e muitos outros. A fórmula dos Galácticos durou e trouxe lucros por muito tempo, mas era claro que em algum momento uma nova gestão apareceria. Ela nasceu em 2003, quando Roman Abramovich adquiriu o Manchester City. 5 anos depois, o grupo Abu Dhabi realizou a compra do City no ano de 2008. Enquanto isso, Qatar Sports Investments já negociava com a gestão do PSG e em 2011 realizou a compra do clube. Mas esses são exemplos antigos. Algum time britânico recém-comprado lembra essa forma de administração? Sim, ele mesmo. O Newcastle United foi adquirido pelo Fundo de Investimento Público da Política Saudita, isto é, no começo dos anos 2000. Tamanha foi a ofuscação que os Galácticos geraram no mercado de transferência mundial que isto permitiu uma brecha. Esta brecha foi aproveitada pelos fundos de riqueza e oligarquias soberanas, que entraram no futebol e basicamente o dominaram pouco a pouco. Desta maneira, é claro que os parâmetros do mercado de transferências seriam alterados. Agora, ao contrário destes clubes gerenciados por potências do Oriente Médio, o Real Madrid não possuía recursos ilimitados, então, insistir na busca dos melhores do mundo já não era mais viável. Mas isto não travou os planejamentos dos merengues. O jornal espanhol AS apontou que após a ida de Neymar ao Barcelona, o Real Madrid passou a sondar fortemente revelações brasileiras e esteve observando possíveis novos Neymares. No ano de 2014, Júnior Calafate era o cabeça dessa operação e hoje é o chefe da internacionalização do futebol do Real Madrid. É visível que ele insistiu e insiste nesse plano. E os exemplos são jogadores como Casemiro, Vinícius Júnior, Rodrigo e Éder Militão. Em segundo plano, a ideia de atrair os maiores destaques continuou, mas agora falha. Eles apostaram em nomes como Hazard e Luka Jovic,
mas não tiveram retorno com eles, por exemplo. Ou seja, ficou cada vez mais perceptível ao Real Madrid que o topo não era mais deles. Agora era disputado com toda a Europa, principalmente pela Premier League e seus jogadores. A questão é o aumento da concorrência por atletas que estão no auge de suas carreiras. Mas como lidar com isto? A resposta é diversificar seus investimentos através do mercado. O ano de 2020 foi um período de nenhuma transação da parte do Real Madrid, mas de muita análise. Então, com o regresso e a normalização do futebol, eles foram rápidos em buscar o melhor jogador jovem disponível. Enquanto corriam atrás de Mbappé, eles fisgaram Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni e Jude Bellingham, que não tinham mais de 22 anos no ano da compra. Recentemente, um nome brasileiro que foi contratado pelo Real Madrid foi o brasileiro Endrick, que se mudará a Madrid em 2024. E ainda assim, eles buscam Mbappé, que além de ser um dos melhores do mundo, possui apenas 24 anos, ou seja, é o atleta perfeito ao perfil definido pelo clube. Mas o francês segue recusando as ofensivas do clube, que busca interligar sua antiga com a nova política de transferência através de Kylian. De qualquer maneira, o clube possui uma base formada por jovens que ainda estão a caminho de seus respectivos auges, mas a grande responsabilidade que o Real Madrid é óbvia. Afinal, quanto mais jovens, maiores são os riscos. É fato que jogadores mais novos demandam um período mais longo de adaptação. Um exemplo é o próprio Rodrigo, que lutou contra a própria maturidade ao entrar no clube. A gestão de crises também é imprescindível, como o Tchouaméni, que esteve em baixa após a Copa do Mundo de 2022. Todas essas análises e tratamentos a longo prazo precisa levar em consideração que nem todo grande jogador jovem envelhece como um grande jogador. Ou em casos otimistas, nem todos evoluem de forma ágil e linear, seja em campo, marketing ou em termos comerciais. A visão do Real Madrid é ter consciência de que provavelmente perderá nas tentativas de compra de grandes nomes, mas que pode e irá desenvolver seus jovens promissores, que um dia poderão se tornar os melhores nomes do mundo. Ou seja, o merengue terá como opção manter seus futuros ídolos ou comercializá-los por novos recordes de transferências. Mas agora eles não pagarão os maiores valores, e sim os receberão. O Real Madrid é um dos clubes mais lineares no processo de traçar estratégias com êxito, além de poder mantê-las a longo prazo. Em resumo, é o exemplo de que a gestão é tão importante quanto as bolas na rede. Esse plano deve se estender pela próxima década, porque só o tempo revelará se jogadores como Vini Júnior, Rodrigo e Éder Militão continuarão nos seus patamares atuais, ou se irão ascender ao hall da fama do futebol. Enquanto algumas gestões são ótimas, outras são lastimáveis. Nós explicamos como o maior e mais rico clube da MLS conseguiu colapsar e praticamente falir. Veja já! Valeu, craque! Até a próxima partida do nosso canal!